isso aí, pessoal. Eu fiz uma emenda num cabo de seção com 6 milímetros com um cabo de seção de 4 milímetros. Ou seja, essa emenda está certa? Não, não está certa, né? Respondendo aí a mensagem, né, de um dos nossos seguidores, Ronaldo, eu posso fazer uma emenda de um cabo de 6 milímetros de seção com um cabo de 4? É para um chuveiro, etc, tal. Independente da finalidade, pessoal. O cabo de 6 milímetros de seção, tá? Ele tem um suporte de corrente bem maior do que o de 4. Então, aí está o primeiro motivo. O primeiro motivo é a capacidade da corrente, tá? Vejam que eu estou falando da corrente, não da tensão. Muitas pessoas confundem tensão, que no caso, vamos supor aqui que é a tensão da minha região, que são 127 volts, tá? E a corrente, tá? Que não é a mesma coisa de tensão. No caso da capacidade de corrente, ela é maior nesta seção do que esta. Se o cabo tivesse só 1,5 milímetro, ele também poderia utilizar uma tensão de 120 ou 220, não importa. Mas se tratando de corrente, tá? Devemos ficar atentos. Se você executa esse tipo de emenda, você está totalmente fora dos padrões técnicos. Por quê, Ronaldo? Por que está fora de um padrão técnico? Porque esse tipo de emenda reduz a integridade física deste fio aqui, que é menor. Além disso, você tem o risco de incêndio, de danificar a rede elétrica, de prejudicar a sua instalação, além de também danificar os equipamentos. Mas o caso principal que nós temos aqui, que é um problema, é o risco de incêndio. E eu vou explicar o porquê de uma forma que fique bem claro de vocês entenderem. Suponhamos que o cabo de 6 milímetros é uma rodovia de 6 vias. E este cabo azul de 4 milímetros na sua seção é uma rodovia de 4 vias. Aqui nesta rodovia os carros estão trafegando em 6 vias, tá? A 100 km por hora sem nenhum congestionamento. Quando ele chega nesta emenda aqui, ó, quando ele se depara com essa emenda, ele tem que reduzir aqui, ó, ele tem que reduzir a sua velocidade, a sua passagem. Por que reduzir? Porque se você tem 6 vias, do nada elas se transformam em 4, automaticamente os carros, que no caso do nosso fio são os elétrons, eles vão congestionar. Os elétrons vão gerar um congestionamento aqui nessa emenda. Consequentemente, nós vamos gerar uma resistência. A resistência vai aumentar. E quando a gente tem aumento de resistência, nós temos aumento de calor, geração de calor. Por quê? Porque esses elétrons eles vão passar por esse cabo, por essa emenda, espremidos. Eles vão tentar passar por essa seção. Vamos supor que aqui está passando ali a carga máxima permitida pela seção de 6 milímetros. Quando ele chegar aqui, né, ele vai gerar um acúmulo aqui, uma resistência, vai superaquecer, esse fio vai esquentar, vai começar a superaquecer e ele pode vir a derreter, seu disjuntor pode cair por superaquecimento, ele pode gerar um curto-circuito, ele pode derreter a bitola, enfim, um estrago após o outro. Isso só por conta de você misturar as seções dos cabos. Devem seguir um padrão de instalação em toda a sua infra, tá? Desde o dimensionamento até a instalação. E é importante que isso aqui não aconteça, tudo bem? Por quê? Além de você ter esse problema do congestionamento, ter esse problema do superaquecimento, gerar incêndio e tudo mais, aparentemente parece que está tudo bem. Você fazendo essa emenda e ligando lá o equipamento, ele vai funcionar, ele vai atuar normalmente a princípio, só que quando essa carga ela precisar ser utilizada e ela for necessária, este cabo já não vai mais atender. Então é onde nós temos aqui um problema de congestionamento.
E a geração de calor que nós estamos criando aqui por conta do aumento de resistência, tá? Ela também vai influenciar no seu consumo, na sua conta de luz, tá? Na sua rede elétrica. Porque quanto maior a quantidade de calor gerada aqui, maior é o consumo. Entendam que a corrente, tá? Ela gera esse fator. Então, essa emenda ela não deve ser feita em nenhum tipo de sessão. Nem de 4 para 6, nem de 6 para 4, nem para 2,5, 1,5, bitolas de 10 milímetros, não importa. Você não pode, no meio do caminho, reduzir a sessão, tá bom? Você não pode fazer isso. Você só muda a seção, né? Altera as seções dos cabos em casos de dimensionamento, aonde você recebe ali a seção, por exemplo, do ponto principal, ali da rua, por exemplo, do QDC principal, daquele quadro do distribuição primário, ele chega até a residência e dali é feita a distribuição com as seções menores, cada uma de acordo com a sua corrente suportada dentro do seu esquema de dimensionamento. Ah, minha cozinha, 40 amperes de corrente, o meu quarto 20, né? Luz da sala. Lembrando que tudo tem um padrão. Tanto as tomadas de uso geral, conhecidas como TUC, como as tomadas de uso exclusivo, conhecido como TUE, que são as tomadas como secador de cabelo, forno elétrico, fogões elétricos, equipamentos que utilizam uma demanda maior de corrente, elas utilizam a TUE, tomadas de uso exclusivo. Por que exclusivo? Porque elas vão ter a sua rede vindo diretamente do quadro de disjuntor, sem passar por nenhum outro cômodo, para não passar pela televisão, não passar pela iluminação, tá? Não deve misturar. E ele chega do quadro, tá? Do seu quadro de distribuição de circuito, que é o QDC, até, por exemplo, o chuveiro. Quando você tem uma ligação do quadro até o chuveiro, por exemplo, você tem uma TUE, tá? Uma tomada de uso exclusivo. Ela tem um disjuntor aqui exclusivo para a demanda de corrente do chuveiro. Ou seja, você não tem alterações, você não tem uma expectativa, eu posso ligar uma lâmpada no meio do caminho, uma tomada aqui, um computador. Não. Você tem ali um uso exclusivo. Já a tomada de uso geral já é diferente, porque você sai ali do quadro, esse mesmo fio, vamos por aí um fio de 2,5, tá? Ele vem, lembrando, tá, que as normas são bem complexas, não tem como eu deixar bem claro nesse vídeo, mas existem limitações, existem regras, tá? As seções mínimas que devem ser utilizadas, como no caso de rede elétrica, que é a seção mínima ali para iluminação, que pode ser usado 1,5, por exemplo, e já para tomadas deve se utilizar no mínimo 2,5. Nós não podemos utilizar seções, por exemplo, de 1,5 em tomadas, tá? Então existem padrões a serem seguidos na norma, tá bom? Então, pessoal, essa é a diferença, tá? No nosso resumo, para que vocês entendam, não há possibilidade de prosseguir com uma emenda dessa em diferentes sessões. O risco é alto, pode gerar um incêndio e você pode ter uma dor de cabeça futura. Então, fica essa dica aí para vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida, escreve aí para a gente aprender um pouco mais e poder ensinar a quem está interessado, né? Para quem quer aprender. Então, para ficar bem claro, é isso, tá? Teoricamente, os elétrons que vêm por aqui, eles vão se congestionar aqui, eles vão esbarrar nos átomos do condutor, eles esbarram no átomo do condutor. Então, os elétrons eles estão vindo aqui, ó. Todos eles estão passando. Chegou aqui, eles vão se esbarrar nos átomos. No material condutor aqui, que no nosso caso é o cobre, eles vão gerar energia. E essa geração de energia é o que gera calor. O calor é a geração de energia. E essa geração de energia vai superaquecer. Tu derreter o isolamento, que o isolamento é esse fio aqui, a isolação. Derreter esse isolamento ou gerar um curto-circuito, porque os cabos estão passados assim, lá dentro dos seus conduítes. Se um desses aqui começa a derreter, ele começa a queimar, ele derrete,
e ele derrete a isolação do de baixo aqui também, e os dois junta assim, ó, fica grudado. Gera um curto-circuito, se não gerar um incêndio, se não pegar fogo, porque se ele não romper e gerar um curto-circuito aqui, ó, você perde. Imagina dentro lá dos seus conduítes acontece isso. Esses cabos eles superaquecem e emendam um no outro e geram um curto-circuito na sua rede. Imagina se você tem um disjuntor lá não dimensionado, que não vai desarmar por conta dessa temperatura. Vamos supor que você colocou um disjuntor superdimensionado, não vai atuar nesse superaquecimento, porque ele não está dimensionado, ele não está pronto para atuar com o mínimo de sobrecarga. Por ele ser superdimensionado, ele não vai armar rapidamente por conta da temperatura. Só se ele emendar aqui e fechar um curto. Aí sim, o curto-circuito vai desarmá-lo, mas aí já pode ter derretido tudo, pode ter estragado sua estrutura, tem que trocar, quebrar a parede, colocar conduíte novo. Aí a dor de cabeça é muito maior, o prejuízo é muito maior, tudo por causa de uma emenda de seções diferentes. E se vocês tiverem dúvidas sobre dimensionamento, como proceder em instalações elétricas, e se você não tiver conhecimento técnico, se você não souber o que você está fazendo, procure um profissional certificado, um profissional habilitado para que faça, né, para que execute qualquer procedimento técnico, tá bom? Porque eletricidade é perigosa e é coisa séria. E não existe jeitinho na eletricidade. Analisar, falar, poxa vida, né? Vou perder um pouco mais de tempo, mas é melhor eu ir atrás de um fio que tenha a mesma seção do que eu fazer uma emenda aqui para tentar resolver logo o problema. Né? Então, essa dica que eu compartilho com vocês, né? Eu compartilho, né? Eu dedico esse tempo aqui para compartilhar informações com vocês, porque eu também aprendo com vocês, né? É assim que a gente aprende, porque o conhecimento ele só tem valor quando a gente compartilha ele. Se a gente guarda o conhecimento só para nós, né? Um dia nós iremos embora aqui dessa vida e esse conhecimento não terá valor nenhum, porque nós vamos morrer com ele e não vamos compartilhar. E se você gostou, deixa no comentário, se inscreva e compartilha, pessoal, para ajudar aí o crescimento do canal. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.